Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nossos telespectadores estão ouvindo o nosso podcast, nos assistindo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, gravando com uma dupla muito especial e vamos ter um bate-papo sobre vida abundante, sobre alguns pilares fundamentais para ajudar você a construir uma vida mais plena, uma vida conforme os princípios de Deus para a gente, que nos fala bem claramente que nos fez para ter uma vida e uma vida em abundância. E a gente vai estar aqui nesse bate-papo descolado com o Dr. Tiago, que é contador, tem algumas especializações, tem MBA em contabilidade e direito tributário, atua na área fazendo auditoria, prestando serviço tanto para empresas do setor privado quanto público, tem uma larga experiência na área. Nós vamos estar conversando cada vez mais aqui durante também sua própria apresentação, ele vai ficar à vontade para se apresentar. E também com a enfermeira, o Exlane, que tem é graduada em enfermagem, tem algumas especialidades na área de urgência, urologia, nefrologia, obstetrícia, UTI, adulto e pediátrico, e tem algumas premiações na sua área e também a gente vai estar conversando sobre isso, vamos estar dando a oportunidade para a gente poder estar também contribuindo na vida profissional dos nossos entrevistados e fazendo esse merchan, porque vocês merecem, né? Já provaram, por meio de muitos anos de relacionamento comigo, o profissionalismo que vocês têm. E eu lhes agradeço muito a presença de estarem aqui. E juntamente, claro, nossa parceira de podcast, a Sara, que vamos estar aqui juntos para fazer esse bate-papo. E, bem, sem mais delongas, eu gostaria que vocês se apresentassem, a gente começasse a quebrar esse gelo, e igual a nossa preferência aqui é primeiro as damas, então vai quebrar primeiro o gelo pela UX. E aí eu queria, Exlane, que você se apresentasse, falasse da cidade que você é de outro estado, então apresentasse, falasse onde mora, onde você atua atualmente, alguma coisa que você queira acrescentar, e inclusive que eu não falei, que é teu currículo, ambos os currículos são extensos aqui, e falasse, apresentasse para a gente iniciar nosso bate-papo. Certo. Então, pessoal, boa tarde. Me chamo Exlane, né? Sou enfermeira já formada há 12 anos. Atuo na urgência e emergência desde o ano que formei, no Hospital Regional de Augustinópolis. Tenho algumas pós-graduações, urgência e emergência, obstetrícia, docência do ensino superior, urologia e nefrologia. E recentemente ganhei um prêmio de destaque, né, enfermeira de destaque na urgência e emergência. Parabéns. Pelo hospital, obrigada, ao qual eu presto serviço. Muito bom. Doutor Tiago. Doutor Denison, muito boa tarde às nossas amigas. O senhor já fez aí a minha apresentação, sou contador, atuo na área de contabilidade, tenho essas especializações já citadas e nós estamos aqui para contribuir com a sociedade e
apresentar aqui um bate-papo, como o senhor mesmo falou, descontraída, um pouco das nossas experiências e contribuir o que for necessário para aqueles que estão nos ouvindo aqui nesse podcast. Muito obrigado pelo convite, fico grato pela oportunidade. Estamos à disposição. Ok. Tá. Acho que é só dar boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo e também aos nossos convidados. Que prazer, que satisfação e honra recebê-los aqui. E estar mais uma vez do lado desse meu amigo, que tanto faz e transforma aí por onde passa. Amém. E hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares ali. Sobre nossos pilares. Vamos resgatar eles rapidamente, quais são? Vamos lá. Então, para ir ficando cada vez mais trabalhado na cabeça do nosso público, os nossos 4 pilares são água, atividade física, uma alimentação saudável e adoração. 4 As, fica bem didático para a gente poder estar trabalhando e começando. E informo aqui, a princípio iniciar logo, vou instigar ambos, né? Eu conheci ambos numa fase da vida de vocês que a gente tem fotos na internet, tem fotos no Facebook ainda, Opa. que vocês ainda não tinham uma vida na atividade física tão shapeada, tão em forma como vocês estão. E hoje ambos estão, ano após ano, construindo um físico cada vez melhor, um preparo físico melhor, uma saúde fisicamente já perceptível aos olhos. A gente compara as fotos de poucos anos atrás de vocês e as fotos atuais do último ano, os últimos 2 anos, e vê uma diferença muito grande. E aí eu queria ver assim, é fácil construir esse físico que vocês estão construindo? É fácil conciliar a vida profissional de vocês com a atividade física? Ou tem desafios? Tem algum macete? Tem alguma dica pra gente que ainda não tá tão Conta assim igual fórmula. vocês? Os entrevistados não estão tão... Os entrevistadores não estão tão bons quanto os entrevistados, então a gente quer aprender esses macetes. Eu gostei do shapeado, mas eu recebo. Recebo também. Bem, a questão particularmente da atividade física, no meu caso, ela surgiu mediante uma necessidade de saúde, né? Certo. Eu tive alguns eventos aí na minha vida pregressa que me despertou para hábitos, desenvolver hábitos mais saudáveis, né? E durante o tempo, durante anos, na realidade, a gente vai tentando adaptar isso no nossa rotina, né? Não é fácil a gente separar um tempo para poder... hoje eu vou para academia fazer uma atividade física, aquilo que lhe agrade, que não é um tormento para você, mas você faz com satisfação, né? Uhum. E adequar na tua vida, principalmente na minha vida, né? Na minha rotina, né? Na rotina da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, né? Porque cada um tem suas atividades, né? Então a gente tem que conciliar essas atividades familiares com a nossa. Você acha que o começo foi mais difícil? Agora ainda continua tão difícil quanto? Ou agora já se tornou mais fácil? Como é que é isso daí, assim? No começo foi bem difícil, né? Porque a gente tem que conhecer o nosso corpo, como é que ele trabalha, né? Os limites que o nosso corpo tem. No meu caso específico, isso foi de forma gradual. Primeiro, a gente tentou mudar a alimentação, adquirir... Começou pela alimentação, Começou então. pela alimentação. Tudo começa pela alimentação. Adquirir Perfeito. hábitos que são diferentes, né? Hoje a gente, no mundo globalizado, a gente tem os fast foods, a alimentação ali rápida, né? A gente às vezes deixa o que é necessário e substancial para depois, que são as verduras, as folhas, né? E alimentos que são industrializados, a gente começou a reduzir isso, né? Na rotina, procurar adquirir alimentos que são mais Naturais. mais frescos, que são produzidos com uma data de validade mais recente, né? Uhum. E esquecer aquele ditado, né, de esquecer o pacote e ir para pegar na mão, pegar né? na mão. Tudo que vem empacotado, enlatado, cortando e cortando devagarzinho. Em vez do milho enlatado, o sabugo de milho. Isso não acontece de uma hora para outra, é gradual, né? Porque o corpo sente, né? Uhum. Essa mudança. E o bacana é que quando a gente tá nessa pegada,
quando a gente inverte os papéis novamente, o corpo sente, olha, eu quero aquilo ali natural. Eu estou precisando daquilo dali, daquela vitamina, daquela vitamina, daquele vegetal, desse mineral em específico. E associando com a atividade física, e a gente vê que a saúde, a imunidade flui com mais... O resultado chegou, né? Os frutos foram chegando. São colhidos. Certo. Teve algum mecanismo, Tiago? Eu acho que esse é um ponto interessante. A cada pilar que a gente for mencionando, se existiu ou existe algum mecanismo que vocês usaram em favor de vocês para conseguir trazer atividade física, beber mais água, né? Conseguir praticar, enfim, se alimentar corretamente. Se vocês puderem compartilhar, eu tô aqui já com a caneta anotando. Que ainda mais depois dessa indireta do meu parceiro, que eu e Sara não estamos tão bem quanto vocês, eu preciso estar aqui como aluna para ouvi-los. E aí, se tiver mecanismo, por favor, compartilhe com a gente. Vamos pegar esses macetes. Assim, no meu caso, não diferente do Tiago também, foi por uma questão de saúde, né? Como eu falei, sempre trabalhei na urgência e emergência e é um setor que o Denison sabe o quanto exige fisicamente da gente. Verdade. Então, chegou um determinado momento que eu já não conseguia mais correr quando precisava correr, né? Muito ofegante, muito cansada, digo, epa, peraí, tem alguma coisa errada. Foi quando comecei a procurar ajuda médica, achando que era questão vascular. Ela falou, não, você não tem nada, procura um cardiologista. Procurei um cardiologista. E foi quando ele falou, olha, você está com um probleminha na válvula do seu coração, um prolapso da válvula mitral, uma coisa que 90% das pessoas têm. O que diferencia é que a gente só trata quando apresenta sintomas. E você está apresentando sintomas. Tá, eu disse, tá, mas qual o próximo passo agora? Ele falou, a primeira opção para você, eu vou te dar a escolha. Você quer ver que eu tenho 2 filhas, né? Você quer ver suas filhas crescerem ou você quer morrer igual peixe pela boca? Esse foi o questionamento que o médico fez. Tem hora que tem que ser duro. Olha aí, ó. Olha o pilar aí, ó. Tá vendo? Olha o modelo. Esse foi o questionamento que ele me fez. Um confronto então, direto. Assim, sem som. Ele falou assim, eu não vou passar a medicação. A gente vai tentar, você vai mudar a sua alimentação por 30 dias. Eu quero ver você daqui 30 dias. Nossa, eu já saí dali... Né? Então, esse foi teu mecanismo, Foi meu mecanismo Choque inicial. mesmo. Choque mesmo. Então, a partir daí, com 30 dias, eu retornei com ele, já 7 quilos mais magra. Né? Errei a princípio, por quê? Porque quis fazer tudo sozinha. Né? A questão de mudar o hábito alimentar sozinha, com restrição, que é a maior burrada que a gente faz, né, Tiago? Restringir demais aquilo que você está habituado a comer uma vida inteira. Sim. Né? Era muito sedentária, passei a fazer atividade física. Tá, aí desses 30 dias sofri uma consequenciazinha por conta desse radicalismo, né? Mas logo fui orientada, consegui ajuda profissional, consegui mudar totalmente meu hábito alimentar. Como o Tiago falou, é muito difícil no início, muito difícil. Por quantas vezes eu chorava olhando para o alimento. Sim. Com vontade de comer, né? E o que eu pensava? Eu disse, cara, eu vou perder para um hambúrguer. Onde é que eu tô se eu perder para esse hambúrguer? Né? Então, assim, eu fui meio que desafiando isso. De será que quem é mais forte? Eu ou a comida? Então, fui meio que... O pior é quando a resposta é a comida. A comida. Então, assim, isso foi uma forma que eu encontrei de tipo assim, conversava mesmo com os alimentos, entendeu? Uma forma que eu encontrei de vencer essa vontade, vencer. Então, assim, e com a atividade física, passei a fazer atividade física, beleza. Sem acompanhamento também, né? Mas fazendo a parte funcional. Quando as pessoas me perguntam, e todo esse processo já vão fazer acho que quase 7 anos. Quando as pessoas me perguntam, você faz musculação há quanto tempo? Eu digo, eu faço musculação há 1 ano e meio. Olha só. Por quê? Mas você frequenta a academia há tanto tempo. Eu disse, exatamente, eu frequento a academia há muito tempo. Agora, fazer musculação eu faço há 1 ano e meio. Da forma correta, como tem que ser, com acompanhamento adequado, que é muito importante.
muito importante, faz toda uma diferença. Faz diferença. Vamos pontuar aqui algumas questões aí em cima, justamente de tornar essa... Eu digo assim, a receita de bolo, ela é muito útil. Porque até uma pessoa que nunca pegou uma panela na mão, se ele pegar uma receita bem descritiva de como preparar, a hora correta de misturar os ingredientes, como mexer, a quantidade correta, a porção correta. Se você pegar uma receita bem detalhada, você pode nunca ter pisado na cozinha, mas vai sair um bolo. Pode não sair o mais gostoso do mundo, mas vai sair um bolo, tá? Então, assim, eu sempre digo macetes. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar em cima do que os convidados estão falando. A primeira mudança alimentar gerou muita dificuldade. Por quê? Eu sempre digo, o ser humano, ele consegue se adaptar a tudo mesmo. Inclusive a coisas ruins. Porque, na verdade, você comer uma salsicha, você comer uma fritura todo dia, um fast food, só comida industrializada, processada, isso é ruim. Isso está longe de ser o alimento mais gostoso. Mas nós temos um poder tão grande de adaptação que nós nos adaptamos até mesmo a comer esse tipo de porcaria e achar que é a coisa mais gostosa do mundo. Você trocar o prazer, o paladar de uma fruta, de uma tangerina, de uma uva, de uma maçã, de uma pera, de uma carne fresca sendo realmente feita ali na hora, bem fresquinha, e você começar a achar que uma salsicha, que um presunto, que um enlatado, que um bolo de milho de latinha é mais gostoso do que você realmente pegar um milho natural e tudo. Você se adaptou a uma coisa por um hábito, por um costume, por uma propaganda. O hábito maior é, por exemplo, o vício no cigarro. O vício no cigarro, há poucas décadas atrás, agora já não está tão na moda. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, praticamente todo mundo estava fumando. Porque o cinema batia maciçamente em cima do hábito de fumar. Então, mesmo sendo uma coisa ruim, uma coisa que comprometia o cheiro da pessoa, a pessoa ficava com cheiro ruim, com hálito ruim, com pulmão danificado, com preparo físico comprometido, mesmo assim ela se adaptava a usar aquilo ali, porque era instigado, era forçado, e ele se adaptava àquele hábito. E depois, uma vez um vício implantado, é difícil você se libertar. Inclusive o vício na alimentação errada. Então a gente vai trocando uma alimentação que é muito mais gostosa. Você comer uma fruta do pé, como eu tive o privilégio de comer hoje. Muitas pessoas que vivem em cidades grandes, tudo, não tem essa oportunidade, mas você comer uma fruta do pé, comer goiaba no pé, comer manga no pé, comer... Nossa, pular os muros dos vizinhos para pegar as mangas, as frutas nas árvores dos vizinhos. Quantas vezes já fui advertido quanto a isso. Então, assim, era muito gostoso. Isso era muito mais gostoso do que comer um produto industrializado, um salgadinho industrializado. E a gente vai perdendo pelo hábito do costume. A gente se acostuma até com o que é ruim. Então, assim como nós nos acostumamos com a coisa ruim, se você se permitir a oportunidade de voltar a experimentar as frutas com outro olhar, a receitas naturais com outro olhar, a uma carne realmente, uma proteína mais saudável, seja de frango, seja de gado, seja mais ela de forma fresca e não ela de forma empacotada, industrializada, ela processada, você vai ver que o seu paladar vai acompanhar. Sim. E uma vez seu paladar acompanhando, aí sim. Aí eu acho difícil hoje, no pé que vocês estão, se eu falar agora assim, agora vamos voltar a comer salgadinho, chilitinho, batata frita, refrigerante, não sei o quê. Eu convencê-los disso, agora que vocês têm o resultado, agora seria uma missão quase impossível, né, disso acontecer. Por quê? Porque uma vez vocês conseguindo implantar um hábito correto e vendo os frutos daquilo ali, rapaz, a pessoa que faz o correto com consciência, por escolha, porque viu realmente o resultado do errado e o resultado do correto, essa pessoa não costuma voltar atrás. É diferente da dieta radical. A dieta radical, o cara vai voltar atrás. Poxa, eu tive que abrir mão de tudo. Tô passando fome. Esse, quando tiver a oportunidade, vai pisar na jaca. Agora, você vai abrir mão da porcaria por uma coisa boa. Por uma coisa que daqui a pouco seu paladar se adapta. Né? Quantas receitas maravilhosas dá para fazer com coisas saudáveis? Aí o cara não volta mais atrás. Aquilo que chega na corrente sanguínea, ela é sempre mais prazerosa. É sempre mais prazeroso. O carboidrato, ele chega na corrente sanguínea... Muito rápido. Ele é muito rápido. É prazeroso. Né? O salgadinho ali, a coxinha, aquela gordura, ela chega na corrente. Então, dá uma satisfação de saciedade muito rápida. Né? Uhum. Do que você pegar durante anos
de uma vida, cortando devagarzinho aquilo ali e teu corpo se adaptando. Sim. Do que a gente fazer um corte radical e o corpo rejeitar. Opa, o que está acontecendo aqui? Sim. Tenho que processar, meu corpo tem que processar aquilo ali lentamente e distribuindo nos lugares onde ele geralmente mandava com muita velocidade. Sim. O carboidrato, a proteína, a gordura, né? A conversão da gordura. Então, o radicalismo ele nunca é adequado para mudança. E se torna insustentável, né? Porque não consegue manter. Não consegue manter. O corpo sente, né? A gente tem as nossas debilidades. Eu não tenho restrição a glúten, mas eu cortei o glúten. Sim. Ah, Thiago, mas você não come uma pizza? Tem como fazer uma pizza sem glúten? Sim, né? tem. Dá para fazer em casa. Ah, mas você não sai com seus filhos para a pizzaria? Dá, sair. Existem alguns mecanismos que você vai usando e vai se adaptando. Né? Mas o bacana disso tudo é quando você vê os resultados. Não o resultado estético, porque acredito que o nosso objetivo aqui não é o estético, é o interno. Quando a gente vê que o interno está trabalhando de forma bacana, você, a mente muda, o condicionamento muda, né? Você tem um preparo físico diferente, você brinca diferente, você trabalha diferente. É diferente. Eu tenho 40 anos, né? Eu tenho uma filha de 14, eu tenho que dar conta de jogar bola com ela, vôlei, bola. Já tem um outro aí crescendo aí de 1 aninho. Então eu pretendo ser aquele pai presente. Chutar uma bola com meu filho, jogar um vôlei com a minha filha, né? Fazer uma trilha, um passeio, uma caminhada na praia, apesar uma natação. De eu já ter passado pela experiência de descer de rapel, né? E aquilo ali foi muito excitante para mim. Eu falei, olha, dá para viver. Dá para viver. Sim. Por que eu digo assim que dá para viver? Porque eu fui uma pessoa que fui desenganado na minha infância pela medicina. Não, olha, casos como você só não passa dos 15 anos de idade. Eu falei, puxa, que coisa. Chegar a 15 anos de idade eu já não... Você quer compartilhar que síndrome é essa, que doença? Sim, perdão. Eu nasci com anemia falciforme, né? Eu tenho um traço falcêmico, né? É uma doença, na realidade, hereditária. Meu pai tem um traço, minha mãe tem um traço, mas não tem o problema. A doença. Mas com a junção dos dois traços, a possibilidade de 2 para 1 nascer, um com traço SS, que é o falcêmico, né? Chamado de anemia falciforme. Então, eu fui desenganado pela medicina. Seu filho não passa dos 15 anos de idade. Aí eu escutei aquilo ali. E na época era assim mesmo. E era pouca informação. Mas na época a quantidade de mortalidade de amputações, de casos graves, de infarto pulmonar, infarto cardíaco. Muita complicação, era muito normal. Aí eu cheguei aos 15 anos de idade, a medicina... Não, ele geralmente não chega à maioridade, aos 18. Sempre jogando contra, né? E eu nasci num lar evangélico, né? E eu fiquei naquela. Teve um momento na minha vida que eu dobrei os meus joelhos e... Senhor, todas as coisas foram feitas para teu louvor. Amém. Eu não sou diferente. Eu acredito que eu não sou diferente. Eu só vou viver até os 18, depois que eu entendi o negócio. Eu não vou ter filhos. Eu não vou ter uma família, eu não vou ter uma esposa. Eu simplesmente vim para ser desiludido e acabou, é assim. Tu criaste todas as coisas, bondosamente tu dás o pão aos pássaros pela manhã. Comigo... Vai ser diferente? Vai ser diferente? Eu gostaria de uma resposta. Falei com Deus. E Deus me respondeu. Aceita o que tu és. Para o meu louvor. Tudo bem, Senhor, eu aceito. Na minha infância, não jogue bola porque você vai entrar em uma crise profunda. Não pegue sol porque você vai entrar numa crise profunda. Não desidrate.
você vai parar no hospital e aquela coisa toda. E eu... Fica em cima de uma cama morgana e até ter últimos fôlegos. Aí eu falei, Senhor, eu não nasci para isso aí, não. Isso daí, eu não nasci para apodrecer. Se eu nasci para o teu louvor, eu vou, que o meu testemunho seja para a tua glória. Seja viver. Viva, seja pleno. E eu procurei viver dentro das minhas limitações. Lógico, com prudência. Com prudência. Sim. Aí não é usar a fé para ser imprudente. É pelo contrário. Você usou a fé em direção a princípios de promessas, né? De promessas. De vida em abundante, de saúde, de construir uma família, de sonhar. Justamente. E eu coloquei todos os passos que eu der, onde eu for, o que aquilo reflita para a tua honra e glória. Foi aos 18 anos que eu comecei e falei, olha, se eu não posso desidratar enquanto jogo bola, eu vou hidratar. Vou beber do triplo de todos os outros. Se eu tenho que descansar, todo mundo tem que descansar, eu vou descansar um pouco mais. Né? Se eu não posso pegar o sol quanto os outros, eu vou pegar pouco sol. Mas vou pegar. Se eu tenho que estar na sombra... Então eu comecei a fazer aquela balança. Uma vida prudente, mas buscando a vida, né? Justamente. Aí que eu conheci a Cristo aos 18 anos de idade. Mesmo nascendo numa família cristã. Nascendo numa família cristã. Veio conhecer a Cristo com 18. Crente eu não era crente, eu digo crente pela religião que a gente... Mas eu conheci a Deus na minha maioridade, aos 18 anos. Que Deus me tocou, olha, você é meu, ande comigo. E eu... O mais ele fará. O mais ele fará. Salmo 107,5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confie plenamente nele. E o mais ele fará. Então, quando a gente entrega a nossa vida perante a Deus, ele toma conta da gente. Verdade. Muitas das vezes a gente fecha o nosso coração e se fecha para o que Deus tem para a gente e os nossos ouvidos, porque a sociedade ela prega uma coisa e você quer viver aquilo ali, e porque tem que ser imediatista e tem que aquilo todo, e você não inclina a cabeça para os céus e vê o que é que Cristo quer na tua vida. Então eu comecei a minha mudança de vida, de hábitos, quando eu conheci a de verdade, de verdade, e conheci o projeto de salvação, né? A transformação do sangue, o lavar do sangue, né? O purificar do sangue, toda essa regeneração do sangue pelo sangue. Quando eu entendi isso, aí houve um divisor de águas na minha vida, né? Eu comecei a acreditar, não, o médico dos médicos, com todo respeito aos médicos... Perfeito, não, isso aí. É o meu Deus, né? Ele até diz, os médicos são instruídos pelo Senhor, toda autoridade instituída por Deus, né? E eu comecei a viver nessa plenitude, plenitude da graça, né? Graça divina. E foi aí que eu comecei a ver os alimentos de outra forma, a ingestão de líquidos, né? E comecei a... E levar a sério, né? Igual quando chegou aqui... Mostra aí o garote d'água aqui dele. A pequena vasilhinha dele que ele seca 3 vezes por dia. Pegou aí? Então, assim, basicamente é isso. Fiquei emocionado porque, assim... É um tipo de testemunho, principalmente para você da área de saúde, e eu sei o quanto que nós, como médicos, nós guiados pela ciência, muitas vezes... Realmente, por uma questão racional, às vezes tiramos até a esperança de paciente. Mas essa maturidade a gente tem que ter, porque a medicina já avançou muito, mas ainda somos muito limitados. Eu estou formado há 13 anos e uma década atrás a medicina já evoluiu absurdamente. Absurdamente. Se eu comparar 20, 30 anos atrás, então, a medicina saiu praticamente da idade da pedra para a idade da luz, entendeu? Das trevas para a luz. De medicina de 30, 40 anos atrás é como se nem existisse medicina. E aí, cada ano, a coisa transforma. Então, hoje, paciente oncológico tem chance, né? E muita chance, principalmente quando o diagnóstico é precoce. Várias síndromes que antes era decreto, sentença de morte,
hoje já não é mais. E eu vejo isso assim, não como mérito da medicina, mas como bondade de Deus. Deus permitindo o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento de tecnologias, de conhecimento, sabe? Poxa, como foi para a medicina das descobertas mais relevantes, como descobrir a existência de bactérias, de vírus, como mudou depois de anestesia. Outro salto na medicina quando descobriu a anestesia. Hoje, rapaz, você fazer uma cirurgia, você fazer uma cesariana, você fazer qualquer tipo de procedimento, não sentir dor. A pessoa partir a sua barriga ao meio. Tirar um bebê lá de dentro, você não sentir dor. E depois, suturar plano por plano, conter todo tipo de hemorragia, sabermos onde está cada vaso. Tudo isso é mão de Deus. É bênção de Deus. E eu vejo assim, a medicina hoje, às vezes, por nós sermos guiados por esse lado da razão, às vezes nos tornamos tendenciosos a um lado mais duro, mais cético, sendo que eu tenho dezenas e dezenas de pacientes com curas inexplicáveis, com, sabe, mudanças assim inexplicáveis na saúde da pessoa do ponto de vista da ciência. Pessoas que tinham tudo para morrer e ficarem curados, tá? Eu já trabalhei no hospital de referência de oncologia, que foi o Hospital São Rafael, durante 5 anos. E lá, a quantidade de paciente oncológico que eu atendi foi muito grande. Eu vi pacientes que a gente olhava a ficha do paciente, os exames do paciente e falava, não, esse aqui só está cumprindo tabela. Daqui a pouco ele vai ficar bom. É um câncer de gravidade simples, precoce, vai dar tudo certo. E poucos meses depois o paciente morrer. Porque ele estava depressivo, dizendo que não ia dar certo e entregava os pontos e ele morria mesmo. E eu tive pacientes que a gente olhava assim e falava assim, cara, pacientes gravíssimos, câncer de pâncreas e tal. Eita, deixa eu fazer o melhor por esse cara aqui para dor, porque é provável que eu veja ele agora pela última vez. E aí no outro plantão ele estava lá de novo. E no outro plantão de novo, daqui a pouco ele parava de ir. Eu falei, ih, partiu. Deixa eu entrar na ficha do cara. Não, melhorou, ganhou peso. Como é que pode? Tal. E depois, 1 ano depois, veio o cara na rua. Falei, moço, você era um cara que tinha tudo pra morrer. As coisas de Deus são E inexplicáveis. aí você tá aqui agora, me topando aqui na rua. Doutor, você lembra de mim? A gente nem lembra. O cara era caquético, magro. Nas últimas. Cara, aí aquele negócio. Tu é familiar, mas... Não, doutor, só aquele paciente assim, de câncer, de pâncreas... Falei, rapaz, é inexplicável. Eu também passei por uma experiência de câncer interessante. Às vezes tudo não são rosas na vida, né? Sim. Consegui me formar há 10 anos atrás. 10 anos não, eu estou com 40, um pouco mais que isso. Oi, se entregando. Né? Eu estou com 30, eu não sei isso aí de vocês. E eu fui abençoado por Deus com uma mulher maravilhosa. Essa mulher, ela tinha como é que se diz, doutor? Ela é azão. Ela é a... Dominante, perfeito, obrigado. Ela é dominante. Eu casei com uma mulher dominante sem saber. E essa mulher dominante... eu acho que eu também me dei mal. E quando eu fui transformado pelo sangue de Cristo, eu falei, Senhor, a medicina, ela disse que eu não posso ter filhos. Uhum. Eu queria tanto uma menina de cabelos cacheados, igual a mãe. Olha só. E fiz um pedido assim, se o Senhor... Na intimidade, sei Deus. Assim, se o Senhor quiser. Mas se o Senhor não quiser, eu vou compreender. Vou ser feliz. E Deus me deu uma menina, né? Hoje ela tem 14 anos. Amém. Saudável, forte, meu braço direito. E pegando o gancho da oncologia, a gente, no meu casamento, há 6 anos e meio atrás, a minha mulher foi acometida de câncer. Ela teve câncer de Hodgkin, né? A forma grave. Na forma grave. Bem intenso. E o chão se abriu quando a gente recebeu o diagnóstico, né? Mas a gente que tem a convicção desse sangue, a gente não se deixa abalar. Né? E a gente pegou uma aprovação de 5 anos de luta. Foi 5 anos de luta, já estamos aí com
Ela já está com remissão de 5 anos também já. Uhum. E foi um baque, porque foi uma hora que eu sentei e na madrugada, geralmente eu converso com meu Deus na madrugada. Senhor, eu era desacreditado e hoje eu estou aqui. O Senhor me deste uma formação, fui para a universidade, me formei, me pós-graduei, aquilo tudo. Família, filha. Eu constituí a minha família, eu pedi por pedir, e o Senhor honrou e me deu uma filha. E agora vai acabar. Mas os teus projetos não cessam, Senhor. Acredito que o Senhor pode dar a cura e eu estou aqui, Senhor, para servi-lo. E eu tive o privilégio de passar a máquina zero na cabeça da minha esposa, né? A gente não foi no salão, eu fui em casa mesmo, eu tirei. Uhum. E ela passou por todo aquele procedimento quimioterápico, depois radioterápico, e a gente rodou esse Brasil inteiro aí. E às vezes, quando a gente chegava na oncologia, que ela recebia a quimioterapia, eu voltava com minha esposa morta dentro do carro. Eu falei, e agora, Senhor? E andando nos hospitais, eu topei com o extintor. Tum! Chega, fez uma zoadinha no extintor. Eu falei... Aí Deus falou comigo. 5 anos sem ter nenhuma crise, né? Porque o falcêmico, ele tem crise de dor, né? Ele tem... De tempos em tempos. De tempos em tempos. Se relaxar, ele tem crise. 5 anos sem ter crise. É incrível. Aí eu acordei. O Senhor está comigo. Não vou me esmorecer. E o Senhor deu a cura para minha esposa. Aleluia. Para honra e glória de Deus, eu digo que Ele deu a cura para minha esposa e restabeleceu o meu casamento. Eu estava pensando que a minha família ia acabar aquilo ali, aquela promessa. Eu falei, o Senhor novamente está me provando, mas eu vou louvá-lo até mesmo na provação. Sim. E hoje eu testemunho. E depois de 5 anos de remissão, que ela estava do câncer, o Senhor foi lá e me deu um machinho, outro filho. Acredita? E hoje eu tenho uma criança de um macho saudável, forte, de 1 ano de idade. Ele me deu no mês do meu aniversário. Glória. Eu fiz 40 anos e a gente comemorou o aniversário junto, que ele é do dia 13, eu sou do dia 6. Aleluia. Eu não posso deixar, na minha vida é assim. Deus maravilhoso. Muitas vezes eu recebo muitos clientes na minha sala, no meu escritório e vê, cara, tu nasceu em berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro, pelo contrário. Meu berço é humilde. Cara, mas tu desce de rapel, tu luta jiu-jitsu, tu faz boxe, tu é na academia, e tua vida é perfeita. Eu falei, é porque eu não tenho o costume de ficar postando nas redes sociais sim. as intimidades da gente. Claro. Não era? Claro. Eu falei, não, amigo. E foi a oportunidade de testemunhar da minha vida. Olha, eu nasci assim, fui... Isso porque você está pontuando 2 milagres, né? Eu tô pontuando 2 milagres. Eu acho que eu me empolguei aqui. Não, pontuando 2. Mas, assim... Tem dezenas e dezenas de milagres que foram tão fundamentais quanto. Você está contando 2 em resumo, mas é justamente isso daí. A vida, ela tem os desafios, né? Ela tem os desafios. Agora, uma jornada com Deus faz desafios impossíveis. As coisas impossíveis acontecerem. Entendeu? Doutor, eu falo assim porque é a minha família. Sim. Eu vejo que hoje as famílias estão ficando dispersas. Os filhos estão rebeldes, os pais não estão educando, procurando instruir a criança no caminho que deve andar. E eu tenho como patrimônio maior na minha vida a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e a minha esposa e os meus 2 filhos. Esses são meu maior patrimônio. Independente de qualquer coisa que a gente adquire nesse mundo material, o importante são eles. E
depois que eu recebi a graça de ter outro filho, eu falei, Senhor, eu posso citar o nome de pessoas? Pode, com certeza. Primeiro quero citar o nome de uma pessoa que teve muita paciência comigo no início, que é o meu mestre de jiu-jitsu, o professor Márcio Barbosa. Ele teve muita paciência comigo, porque ele viu que eu era um cara diferenciado. Ele falava, olha, até aí tá bom, vamos deixar para amanhã. Aí, né? E outra, a doutora Deise Colatino, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, um apreço muito grande. E o doutor Denison, que também já me viu passar por algumas... Meu papel foi pequeno. Né? Então, estamos à disposição. Eu foco a minha vida na família. Deus tem um propósito. O propósito, a gente estava até conversando antes aqui do início da nossa conversa, que eu citei, a família é o pilar de tudo. É o pilar de tudo e a gente não pode esmurecer, né? Que hora que tu vai para academia? No horário mais improvável que tem. Eu deixo a minha filha no colégio, no intervalo do almoço para as 14 horas eu tô lá dentro. Antes das 14 já tô pegando. Então, voltando lá pro assunto... E já volta pro negócio de novo e já vai trabalhar. Já vou trabalhar. Aí, não, a vida não é mil maravilhas. Você tem uma escolha. Você faz a vida ser maravilha. Você faz. Se você tiver andando... Você não cai com ela no colo. É isso que as pessoas não entendem. De graça. Quando vê a vida de pessoas que estão dando certo. E isso é uma preocupação muito grande que você tem que ter. Você vê a vida dos nossos entrevistados, de outras pessoas de sucesso que você admira. No Instagram, no Facebook, no YouTube, você vê ele postando as coisas boas, até porque é lógico que a gente vai postar as coisas boas mesmo, até porque na hora do desafio, quem está junto com a gente primeiramente é Deus e depois é a família e pessoas próximas. Não vai adiantar eu ficar postando problemas da vida da pessoa na internet, não vai resolver nada, você vai mostrar justamente os triunfos, as vitórias, mas o que eu vejo é o seguinte, as pessoas estão vendo aquelas vidas maravilhosas, uma viagem, um passeio, uma conquista, vê uma foto sua com sua família, com seus filhos e fala, nossa, que vida maravilhosa, o cara bem sucedido, financeiramente bem sucedido, familiarmente bem sucedido, cristão, idôneo, caramba, que vida abençoada desse cara aí. Poxa Deus, eu queria ter uma vida igual essa. Bem, a vida igual essa, ou até melhor do que essa, está disponível para você e para mim. Agora a questão é a seguinte, você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a se esforçar de verdade, a crer, a ter fé, a renunciar a prazeres imediatos por um propósito maior, sabe? Entregar diante da madrugada, como ele falou aqui, ó. Você tem que pegar os princípios. Ele tem princípio de orar de madrugada, ele tem princípio de treinar em horários inconvenientes para manter a forma física, de andar com galões de água para poder beber 6 litros de água por dia para não ter crise da doença crônica dele que está estabilizada, que já poderia ter ceifado a vida dele, mas está aqui cada vez mais com a vida plena. Por quê? Porque não esmureceu diante das dificuldades, não aceitou uma vida de mimimi, não aceitou uma vida de derrota. Tá? Eu acho muito isso, as pessoas estão aceitando derrota, estão achando normal ser derrotado. Eu sou professor de karatê e a gente lutando, vai ter uma luta que a gente vai ganhar, vai ter uma luta que vai perder. Sim. Agora, a luta que a gente perde, a gente tem que olhar assim e falar, não é isso que eu quero. O que eu errei aqui? Se eu tivesse treinado um pouco mais de chute, tinha dado certo. Se eu tivesse treinado um pouco mais meu preparo físico, eu estava ganhando a luta, mas meu preparo físico deixou na mão. Então eu vou corrigir o meu preparo físico. Então assim, esse é que é o tchan da vida. A vida é uma luta. Por isso que eu acho marcante assim a gente treinar a luta. A vida é uma luta. É uma luta. Você vai levar golpe, você vai levar chute, você vai levar soco. Mas se você não aceitar uma vida de derrota, aprender com aqueles obstáculos, com aquelas pancadas que você levou, corrigir os erros, melhorar o seu treino, encarar de uma forma diferente, você vai terminar vencendo aquele adversário que ganhou de você. Então esse é que é o tchan. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja problema de relacionamento, seja problema conjugal, problema com filhos. Poxa, deu errado, deu errado. Como que eu posso fazer dar certo? Então eu vou lá e, Thiago, aí sim, Thiago, você tem uma vida que conseguiu aí ser um bom pai, ser um bom marido e, cara, você enfrentou muita barra. Bicho, qual foi teu segredo? O que tu fez? Me dê um conselho. Nisso aqui eu tô enfrentando uma dificuldade. Por isso que é importante ter boas pessoas do lado da gente. Igual você falou, a Alex falou, poxa, eu penei muito porque eu tentei sozinha. Esse é um problema, você tentar sozinho. Sim, né?
Sim, sim. E aí o interessante é que eu ia aproveitar o gancho da experiência. Tua vida é maravilhosa. E este canal aqui, ele é interessante justamente para demonstrar isso, que a vida ela é cheia de barreiras. Há momentos que você está no topo aqui, e há momentos que você está mesmo de cabeça baixa. Mas existe uma pessoa que a gente pode se alicerçar. Existe. Não é tudo maravilha. A gente não acorda, opa, as estrelas, opa, o céu está raiando para mim hoje. Não. Existem os nossos desafios pessoais. Existem os nossos desafios pessoais. E isso não é um dia ou outro, não. É todos os dias. Sim. A gente é desafiado todos os dias. E o bacana que eu acho da arte marcial é porque você aprende, é forjado pela dor. É forjado pela dor. Por um golpe. Por um golpe, por uma coisa. Por uma finalização, por um nocaute, um knockdown. Eu fui desafiado pelo meu professor. Olha, só vou te graduar, subir tua faixa se você participar de um campeonato. Eu falei, agora pronto. Agora pronto. Tenho que arrumar tempo pra isso, treinar pra isso. Não tenho condições pra isso. Aí eu fui desafiado. Mas eu já tô aqui no negócio. Rolando aqui, vou rolar lá também. Doeu. Puxaram minha orelha? Puxaram. Eu fui. Conseguiu. Conseguiu. Ganhei? Não, ganhei. Mas ainda vai ganhar. Não é? Vai tentar de novo. Fui derrotado. Isso não é motivo pra gente abaixar a cabeça, né? Então, o mundo ele já no maligno ali. Então, a gente tem que vencer. É os nossos pensamentos, é as nossas atitudes, é os dados que são lançados diariamente ali. Isso é constantemente, até nos nossos próprios pensamentos, a gente é desafiado. Vamos lá. E assim, puxando aqui os outros. Como o Tiago falou, quando a gente tem Deus e a gente se aproxima de Deus de verdade, a gente entende que tudo na vida da gente tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê. Então a gente aprende a não se questionar. Sim. A gente aprende a ter fé, acreditar e encarar. Tá ruim, vai passar. Eu tô passando por isso por algum motivo. Tem um aprendizado. Tem aqui, um aprendizado. Ou eu preciso aprender com isso, ou alguém precisa aprender com a situação a qual eu estou passando. Mas tem um motivo, tem um propósito. E quando a gente passa a entender isso, a sentir a presença de Deus nas dificuldades, não é que fica menos difícil, mas é que fica mais leve. E você entende, tem a consciência que aquilo vai passar. Sim. Vai passar, o momento difícil vai passar. E a abundância vem. Sim. Então, assim, e quando até a gente chegar nessa fase de maturidade para entender isso, Sim. é muito difícil. Os problemas são todos potencializados. A gente se martiriza, a gente se questiona, a gente sofre extremamente com coisas pequenas. Perfeito. Né? Então, assim, essa questão, não digo a religião em si, mas de sentir Deus, de estar próximo de Deus, isso faz toda uma diferença na vida da gente, em todos os sentidos da nossa vida. E sabe o que eu acho que faz falta? O único ponto que todos nós, que eu já percebi mesmo tendo conhecidos hoje, cada um de vocês, mas a gente tem coisas em comum. Compartilhamos de uma fé inabalável, porque vivemos experiências sobrenaturais que salvaram as nossas vidas. Sim. Por que a gente não consegue aplicar isso dentro, inclusive, dos nossos ambientes de trabalho? Aonde a gente estiver, como um testemunho vivo do milagre do Senhor, honrando o nome dele a todo momento. Então, às vezes, é essa a minha preocupação e a minha oração. Que o Senhor me conceda a sensibilidade a todos aqueles que Ele já tocou o coração e transformou vidas, de perceber quando a vontade dEle precisa ser aplicada e o testemunho precisa ser dado para aquela vida ser tocada. Porque se tem gente que ainda consegue viver longe de Jesus, é única e exclusivamente porque ainda não conseguiu ter pelo menos 10 segundos de experiência com Ele. Porque uma vez que a gente tem 10 segundos experimentando Jesus, tu jamais consegue te afastar. E quem está aqui como instrumento vivo do Senhor, guiado e direcionado pelo Espírito Santo dele, somos cada um de nós. Então, se a gente teve livramento e foi milagrosamente salvo, é porque a gente tem um propósito. E esse propósito é até maior do que a nossa família. A nossa família está na base, mas ele é muito maior.
ele é sobre todos nós. Ele é sobre o cumprimento do segundo propósito, amar ao teu irmão como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente não consegue amar todos, mas ele até vai lá e diz assim, suportai-vos, porque eu vim para salvar a todos. E quando Jesus partiu, deixou o Consolador, foi para que o Consolador falasse aos nossos corações. E através dos nossos corações, quando ele encontra um coração limpo, é que ele começa a agir em todos os meios. Então, essa sabedoria diária que eu busco e oro pela minha vida e pela vida de cada um que eu encontro no caminho. Senhor, usa como teu instrumento vivo. Amém. Fala através dessa O meu pessoa. pastor fala, o pastor Dênio, um abraço para você. Se eu estiver num ambiente onde eu não posso falar de Jesus, Não faz sentido. não faz sentido. O meu trabalho, Jesus tem que estar no meio. As minhas ações, Jesus tem que estar no meio. Eu lembro que, misturando saúde com trabalho, um dia eu fui participar de um pregão, numa licitação, e eu estava com crise, né? E o pregão durou 2 dias, e terminava 11 da noite. Maratona. E iniciava no outro dia, né? E teve um momento que eu falei, não vai dar para mim, vou ceder. Mas eu fui contratado para aquilo. Eu falei, Senhor, me sustenta. Me sustenta. E o pregão acontecendo, para pegar a mesma vibe do teu entendimento. Eu falei, Espírito Santo Consolador, me dê calma nesse momento e me dê forças para que eu possa concluir o meu trabalho. Só que eu orei em voz alta no meio da discussão de 6 pessoas. Uhum. Eu fui escutado. E o clima mudou. Já mudou. Porque a gente sabe que no A luz pregão... muda, né? A luz muda as trevas, né? Mas não foi, o contrário. Mas eu falei aquilo ali porque eu Saiu estava no automático. No automático. E geralmente um processo desse, umas discussões de vez em quando calorosa, ali. É calorosa. E aquele ambiente foi transformado. Ficou calmo. A minha crise, ela cessou e o estresse diminuiu. Então, onde a gente for, no semáforo, no shopping center, dentro da academia, atendendo um cliente, a gente tem que citar o nome de Jesus. O tempo todo. A gente tem que levar o nome de Cristo para aquela pessoa. E extraordinário vai ser quando a gente não precisar nem abrir a boca. Vocês já conheceram aquelas pessoas que chegam no ambiente Já muda. e extraordinariamente Leva ou luz. sobrenaturalmente ela é percebida? Leva a luz. É porque ela não está sozinha. Ela nenhum de nós está sozinho, na realidade. Mas tem algum de nós que já está em outro nível de espiritualidade, que já anda conectado 100% do tempo ao Senhor. Sim. E são essas pessoas que entram nos locais e são percebidas de uma forma diferente. Porque é para ser. Interessante, são conectadas 100% ao Senhor. É o meu desejo ardentemente estar conectado 100% ao Senhor de vez em quando. Senhor, né? E isso é verdade, a gente sente a energia do Espírito Santo. Com aquela Sim. pessoa. A pessoa não abriu nem a boca, tu já sentiu que tem algo diferente Tem nela. algo ali. Claro. Onde E está o esse Senhor? id do Evangelho é maravilhoso. Porque não há necessidade da palavra, porque o verbo já habita dentro dele. Uhum. O verbo do Senhor. Já está aqui em nós, né? E é interessante, assim, como Deus usa as pessoas e usa os momentos. Eu confesso, né, que eu adoro treinar com fone de ouvido, mas a minha playlist é louvor. Eu ouço louvor enquanto eu treino. Aí, mais uma sede aí. Ó. Tem gente que... Eu ouço louvor. Minha filha diz, mãe, que ela treina também. Ela, mãe, como que você dá conta? Eu durmo. Eu não consigo. Isso desanima. Isso. Digo, pra mim não. Pra mim é um momento, como é um momento meu, um momento que eu... torna físico e espiritual. Uma vida Físico e corrida, espiritual. você já pega duas coisas. É o momento pra fazer a junto, qual né? eu me conecto comigo mesma e com Deus. Sim. Então, tô ali, é meu momento, né? E aí, eu treinando aqui, aí tava no descanso.
Veio a personal, que a gente se dá muito bem, eu estava com uma aluna dela lá, e ela disse, deixa eu ver o que tu ouve aí, que tu fica assim, tão conectada, tão concentrada. Deve ser uma coisa top. Puxou meu fone, e ela é evangélica. Um flashback top aqui. E ela é evangélica, e aí ela colocou, ela disse, não acredito que tu consegue treinar ouvindo isso. Aí eu falei assim, todo dia. Eu falei, você não. E ela é evangélica, canta na igreja e tudo. Ela falou, mulher, não consigo. Se eu colocar, eu não vou conseguir treinar, porque eu começo logo a chorar. E já começou a chorar. Você tá entendendo? E aí eu falei assim, olha, olhei pra ela, eu falei, você tá precisando orar mais? Se você chora com tanta facilidade, não sei, será se você não tá com a fragilidade espiritual? Se tá te tocando tanto, o choro que você chora, é sentindo tristeza, é de alegria? Ela disse, não. Ela disse que é uma tristeza que ela sente. Um peso. É um peso. Eu falei, de repente você está precisando orar mais, se conectar mais com Deus. E aí, passou. Quando foi na semana seguinte, ela me encontrou, né? Ela disse, mulher, foi uma virada de chave na vida dela aquele dia. Sim. Né? Disse que passou realmente a orar mais nas madrugadas, que era o horário que ela tinha tempo. Estava passando por um momento difícil com a avó dela, que é acamada. Então, assim, e ela disse que daquilo, aquela oração na madrugada, ela passou a se fortalecer com aquilo. Né? Então, assim, ela disse que foi uma coisa, assim, ela disse que é como se Deus tivesse falado aquilo para ela. Sim. Você está passando por isso, mas você precisa estar comigo. Ué, que você levantou um ponto que eu acho muito pertinente, assim. Eu vejo que a Bíblia fala bem claro assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O que eu estou vendo hoje? Na verdade, como nós somos bombardeados... Antes eu até falava assim, não, Deus, mas acho que já, esse versículo está desatualizado. Porque hoje é o que mais tem é conhecimento. Então já não está sendo mais esse o problema. Mas não, pelo contrário. Hoje nós temos disponibilidade de acesso a muito conhecimento. Mas como essa disponibilidade está tão grande, esse conhecimento está vazio, ele está incompleto, ele não está sendo aplicado, ele não coloca em prática. Então é basicamente isso daí que você levantou, essa bola que você levantou. A sua amiga, sua personal, ela é cristã, ela participava até mesmo do louvor da igreja, acesso pleno a Deus, a Jesus, e ao mesmo tempo deixando um vazio, uma dor, um desespero, uma tristeza, um peso se apropriar da vida dela, sendo que biblicamente não deveria acontecer. Então o que eu vejo assim? As pessoas estão com a faca e o queijo na mão, diante dela, mas não sei por que modo não estão conseguindo simplesmente pegar a faca e cortar o queijo do jeito certo. Fica arrodeando, não corta, não tira a fatia do queijo. Você tem que aproveitar o conhecimento e usá-lo, aplicá-lo da forma correta. Se você está tendo acesso a Deus, nós vivemos num país com acesso a Deus, a Bíblia, tudo, por que não orar? Por que não realmente conversar com Deus? Sabe, desabafar, jogar ali tuas ansiedades, tuas tristezas, tuas frustrações, buscar a força. A Bíblia fala, meu fardo é leve e suave. Por que tu está carregando um fardo pesado? Se Jesus está dizendo que o meu fardo é leve e suave, então tu não está carregando o fardo de Jesus. A Bíblia não está dizendo que a gente não tem fardo, mas diz que é leve e suave. Ou seja, Deus não está querendo que a gente se torne pessoas irresponsáveis, vagabundos, que não tem o que fazer. Não, Ele quer que a gente tenha missões, mas de uma forma leve e suave. E não de uma forma pesada, castigante, Deus oprimindo a gente. Não. Aí, se você está carregando isso daí, você tem que rever. Será que tu está caminhando com um espírito de religiosidade ou você realmente está caminhando com Cristo? Porque às vezes você pode estar participando da liderança da igreja e não está conseguindo usufruir de Cristo, né? Então isso é muito diferente. E olha o tchan aí. Aí você está lá pegando um momento físico e já fazendo, não, esse momento físico eu também já vou cuidar do meu espiritual. Eu acho que na vida de uma pessoa corrida, isso daí é muito importante. Aproveitar e conseguir ali conciliar duas coisas, né? Ouvir uma música edificante ou, se for o caso, uma aula, se a pessoa está precisando adquirir um conhecimento para passar num concurso, por exemplo, vai fazer uma corrida ouvindo aulas, ouvindo podcasts do assunto que você vai fazer aquela prova, aquele determinado assunto, crescer naquela área. Então, assim, eu acho que hoje nós temos que
Saber que o conhecimento está disponível, mas ele lá na internet, ele lá no celular, ele naqueles livros na tua estante, uma vez não sendo observado com atenção e colocado em prática os princípios, você termina nadando no conhecimento e não tendo uma vida abundante. Você está diante ali de todas as oportunidades, o conhecimento está na sua mão, mas você termina que não faz ele ser efetivo. E o conhecimento, sem ser praticado, ele não tem utilidade. Não adiantaria nada eu buscar uma graduação de medicina e nunca consultar ninguém. O que adiantou? Mas eu tenho muito conhecimento. Sim, eu tenho muito conhecimento. Não consultei ninguém, não ajudei ninguém, não fiz nenhum plantão, não dei carga horária para ajudar ninguém. O que adiantou aquele conhecimento? Ele se tornou vazio. Tem que ter o sacrifício da renúncia. Né? E tudo, existe um preço. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja e não quer pagar o preço do sangue, daquele sacrifício, da renúncia. Assim como Deus é bom, amor, eu acredito que Deus é justiça. Então, a gente ter essa relação, essa simbiose com Deus, tem que haver a renúncia. Então, a gente muitas das vezes procura assim, abundância. Claro, abundância é muito bom, a plenitude é muito bom, mas o sacrifício ele é necessário para a gente chegar nessa plenitude. Posso pegar esse gancho bem aí, Pode. só para não perder? E o que eu percebo é que as pessoas confundem sacrifício com sofrimento. Sim. O sofrimento morre por si só. Realmente é uma dor. E muitas vezes leva a pessoa a perder a própria vida. Que nem o Denison trouxe lá no início, ele já viu pessoas com câncer que tinham tudo para melhorar, mas entrou numa depressão, numa mentalidade de sofrimento e começou a viver aquela dor a tal ponto que acabou a própria vida. Sim. O sacrifício não. O sacrifício ele gera frutos. Então eu sei que por um tempo, durante aquele processo, eu vou sacrificar, abrindo mão, abdicando e renunciando a algumas coisas em favor de outras, porque eu vou chegar a uma recompensa, um resultado, a frutos. Então, quando a gente entende a diferença entre uma coisa e outra, tu consegue estabelecer, porque tu sabe que mesmo que tu tá passando por aquilo, é um sacrifício que vai gerar bons frutos. Sim. Então, tu prossegue, tu consegue ter um propósito, enxergar um porquê de estar ali. E o bom disso é o seguinte, antes, como eu nasci no lar cristão também, eu sempre tive muito acesso à lei, às regras, aos protocolos de como servir a Deus, e que isso é pecado, aquilo é pecado. E aí a gente termina vendo o lado pragmático, superficial e tal. Mas hoje, eu olhando para trás, eu vejo que todos os pecados, na verdade, o benefício não é para Deus. Não tem... Tiago, não adultere. Quem está se dando bem com isso não é Deus. Quem está se dando bem com isso é você. Não pratica o pecado da gula. Para Deus, continua sem fazer diferença nenhuma. Ele está querendo mostrar para a gente como ter um corpo mais saudável. Não exagerando com comidas. Vai ter com a formiga ou a preguiçoso que trabalha, que guarda, não sei o quê. Ou seja, está ensinando o princípio de prosperidade financeira. Trabalhar, guardar. Desperta o tu que então, dorme. Assim, desperta o tu que dorme. Ou seja, todo pecado, na verdade, não é porque Deus é carrasco e meu Deus, e porque... Não, pelo contrário. Eram simplesmente palavras de amor dele falando assim, olha, eu já sei que isso aqui vai dar ruim. Mesmo sem entender, me obedeça. Quando tu chegar na maturidade, tu vai ver o tanto de tempo que tu economizou, o tanto de cicatriz que você evitou. Sim. Sem contar que alguns pecados, às vezes a pessoa não tem oportunidade nem de se arrepender. Porque é o que eu sempre digo, por exemplo, de bebida alcoólica, que eu sou um pouco chato quanto a isso. A bebida alcoólica é uma situação muito tênue, né? Biblicamente não existe um pecado da bebida alcoólica, mas existe o pecado de se embriagar. Só que a questão é o seguinte, se a pessoa bebe, você pode beber 30, 40 anos para talvez desenvolver uma cirrose. E você pode, no primeiro porre, sair com o carro, bater e morrer. Uhum. Sim. E aí é o seguinte, tu sabe se tu vai ter 40 anos para depois um médico te alertar e falar assim, olha, o negócio tá ficando ruim pro teu fígado. Aí tu tem 40 anos bebendo para depois corrigir o pecado.
Mas tem outro que já pode ser no primeiro final de semana. Eu já tive pessoas próximas a mim que morreram com 18, 19 anos de idade de acidente de carro, comprovadamente porque saíram bêbados dirigindo. Então, assim, é muito perigoso o pecado, porque o pecado, no final das contas, não é para benefício de Deus. Não. O pecado é um beneficiário de renunciar aquilo ali, somos nós. É quando eu falo as regras para minha filha. Filha, não bota o dedo na tomada. Eu ainda não tenho como explicar para ela o que é eletricidade, que aquilo é perigoso. Nem eu sei explicar o que é eletricidade. com os janeiros que eu já tenho. Todas as nuances do que fisicamente é eletricidade. Então não vai rolar. Eu vou falar, filha, olha, o negócio é o seguinte. Eletricidade é bom, deixa a geladeira ligada, deixa a TV ligada, mas se a gente botar o dedinho lá, a gente vai fazer um dodói muito grande. Vai fazer um dodói que pode até morrer. Ah, é? Tá. Então, assim, eu vou evitar, não vou poder deixar ela experimentar aquilo ali. Uhum. Porque ela pode tomar um choque e não morrer, mas ela pode tomar um choque e morrer na primeira vez. Gerar uma arritmia cardíaca e no primeiro dedinho que botou na tomada, já morrer. Então, para que isso? Então eu vou... Não pode. Então, Deus é do mesmo jeito. Quando ele orienta a gente sobre pecados, na verdade o beneficiário é Deus, não é Deus, somos nós. Por quê? Porque ele está falando, olha, isso daqui, a consequência, seja mais cedo ou mais tarde, é tenebrosa. Agora esse aqui, os frutos são doces. Então vamos por aqui. Então todo o princípio bíblico, poxa, não pense não, Deus, não, porque Deus é muito cheio de regras. Não, ele está simplesmente orientando você para um melhor uso da sua vida, um melhor uso do seu corpo, um bem-estar. Até o doce é pecado, né? Vou ter que pedir a palavra aqui e pedir licença para o Denis, para o Tiago, para o Ex, que surgiu uma demanda que eu vou precisar me ausentar um pouquinho antes de nós finalizarmos, mas eu queria deixar uma contribuição. Ótimo. Antes de sair, que é no sentido do quê? Nós somos seres complexos, por si só. Mas não é complexo viver na presença do Senhor. Por mais que a gente ouça falar em sacrifícios, em renúncias, se a gente seguir a base de tudo, que não é ir para a igreja. E para a igreja, eu vou. Eu sou alguém que eu vou para a igreja. Mas não é isso que determina a minha salvação e que me mantém a minha fé inabalável em Cristo Jesus. Sim. O que mantém é o princípio básico de crer e reconhecer Ele como meu Salvador. Amém. E de vigiar e orar todos os dias. Perfeito. Amém. Amém. Perfeito. Gente, quero agradecer. Vou pedir licença, não encerrem, tá? Vamos continuar mais um pouco. Continuem mais um pouco, que tem aí mais um pilar para chegar. Sim. E muito obrigada. Mais uma vez pela oportunidade e pelos convidados que estão aqui conosco. É um prazer conhecê-los. É um prazer. Obrigado. Obrigada. Wex, eu estava... Vamos puxar aqui um pouquinho de novo. Na tua parte física, quando você falou dentro do hospital, você chegou à conclusão de que ia mudar fisicamente, porque já não estava conseguindo mais nem desempenhar seu trabalho com qualidade, né? E aí foi aquele choque, e dali você começou a se alimentar melhor, se hidratar melhor e seguir um protocolo de atividade física, etc. Uma vez você conseguindo colocar esses passos, tá? E começou já a ter uns resultados. Isso lhe melhorou como profissional, contribuiu também para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, ou não, realmente o beneficiário foi você mesmo? O que você acha assim que aconteceu? Denis, assim, eu costumo falar que antes de iniciar esse processo de uma vida mais saudável, eu era uma Wexilane, não só fisicamente, e que hoje eu sou outra. Mudou minha vida por completo. Sim. Minha vida profissional, minha vida dentro da minha casa, a vida da minha família. Porque, assim, hoje, é como eu costumo falar, quando eu iniciei, estava com aquele propósito, tem que fazer, tá. Fazia-se 2 comidas, a minha comida e a comida da casa. Sim. Então, foi esse processo por um bom tempo. Era a minha comida separada da comida da casa, dos demais. E hoje, não. Uhum. Hoje, todo mundo come igual a mim. Todo mundo aderiu. Viu o resultado? Na minha casa, era uma casa que frutas e verduras, se eu não comesse a quantidade que tinha, estragava. Entendi.
Comprava-se quinzenalmente e estragava. Por quê? Porque só uma pessoa consumindo. Sim. Hoje, compra-se semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, porque todo mundo da minha casa hoje se alimenta São melhor. quantos em casa? 4 pessoas. Eu, meu Mari. esposo e mais 2 filhas. 2 filhas. Uma de 20 e uma de 11 anos. Perfeito. Bem, o que eu tô vendo aí? Você tem responsabilidade de esposa e de mãe. Tendo responsabilidades não só com seu bem-estar, mas também como esposa e como mãe. Você começou um processo de mudança. Digamos que não foi prejudicada pela família, mas ninguém abraçou a causa, né? Ninguém abraçou a causa, ou seja, um desafio extra. Uhum. Persistiu. E aí aconteceu um princípio que eu gosto muito de trabalhar. A fala, ela tem poder na vida das pessoas, mas o exemplo arrasta. Arrasta. E assim, O exemplo arrasta. O exemplo dela é que mudou a família dela. E eu nunca precisei forçar nada a ninguém lá em casa. Dizer, você precisa comer assim. Não, você vai comer. Não. Tanto que eu fazia a minha separada, nunca impus nada. Começaram, deixa eu provar um pouco da tua comida. Deixa eu provar um pouco. Eu ficava até meio irritada, porque quem vive de dieta, quem come calculado, quando alguém não atrapalha, né? Mas, enfim. E nisso, foram aderindo, foram vendo meus resultados. Vendo os resultados, é isso que eu ia dizer. Entendeu? Se não tivesse visto resultado, ninguém ia aderir. Foram vendo meus resultados, e aí? E disse, não, o negócio é por aqui. Né? Agora entrando em forma, melhorando o condicionamento físico, melhorando profissionalmente, melhorando o humor, melhorando temperamento. Rapaz, e principalmente mamãe tá humor. certa. Principalmente o humor. Meu relacionamento com minhas filhas melhoraram bastante, porque eu vivia muito estressada. Tudo era motivo para estar gritando, para estar, sabe? Então, assim, com essa mudança de hábito, com essa mudança de vida, eu consegui até trabalhar mais isso. Porque, assim, na verdade, no início a gente... até parece clichê o que eu vou falar. Sim. Mas a estética, ela é consequência. Sim. De uma mudança de vida que a gente faz. Muito bom esse ponto aí. Ela é consequência, porque no início, é que nem fala assim, que no início você vai, você tá naquela empolgação e tal, e você vai um mês, você não vê diferença nenhuma fisicamente. Se você for buscar estética, você vai desistir. Por isso que muita gente vai e desiste, porque não tem como você ver diferença esteticamente falando em 30 dias, em 2 meses, né? Então, assim, mas a mudança, ela começa de dentro para fora. São pequenas coisas de dentro para fora que a gente começa a observar. Sim. Né? E isso vai incentivando a gente. E chega a um certo ponto que você vê, que você prioriza mais isso, essas pequenas mudanças de coisas que não são visíveis aos olhos de quem olha de fora para dentro, mas sim da gente que olha de dentro para fora. Então, isso vai fortalecendo, isso vai dando um gás. Um belo dia, você passa na frente do espelho e você diz, opa, mudou alguma coisa aqui. E eu vou te dedurar aqui, que eu acompanhei uma parte, a gente estava, na época, trabalhando na UTI Covid em Augustinópolis. E ela ainda estava nesse processo, né? E aí teve um momento que a gente, sempre tentando se alimentar melhor ali no plantão, que é muito difícil. Porque assim, a gente vai comer no plantão, o que é que tem para comer? É pizza, é sanduíche, é só fast food. Você não... traz ali para mim salada, fruta, verdura, uma carne fresca. Não tem essas opções, né? Então, bem. E aí chegava um momento que ela falava, rapaz, poxa, tô comendo melhor, tô me alimentando melhor, tô fazendo atividade física, mas não tá mudando meu peso na balança. Eu falei, mas, né? Segue firme. Não, mas, poxa, a gente faz tanto esforço ali e estanquei na balança. Eu falei, não, mas o resultado não é nivelado só pela balança. Você não pode olhar só para o resultado da balança. Apesar de que ela não estava buscando o ponto de vista estético, mas não é só a balança que vê. Vamos ver o contexto todo, né? Vamos ver o contexto todo. Então, a gente vai ter que observar o condicionamento físico, a mentalidade, a qualidade de sono, porque são coisas que às vezes a gente não percebe, sabe? Tem coisas que a gente faz a mudança por um problema, mas... termina que aquela mudança vai beneficiar vários outros pontos da nossa vida. Que a gente, às vezes, não percebe, não dá o crédito para aquela mudança. Mas foi aquilo ali. Então, assim, tem pacientes que eu tenho que têm problemas de insônia terríveis. E o problema é porque é sedentário. Nem tão gordos, nem tão acima do peso, obesidade, não sei o quê. Não, porque nem todo mundo que é sedentário é obeso. Sim. Nem todo mundo.
Então o cara tá lá, poxa, não dorme, a gente usa medicação, usa aquilo ali, sabe? E não consegue ter qualidade de sono. Aí, rapaz, vamos fazer uma atividade física, vamos mudar isso aqui, mudar isso aqui. Aí ele vai lá e produz os hormônios que precisa, a endorfina que precisa, as catecolaminas que vai precisar. E aí, com isso, o cortisol vai diminuindo, a adrenalina diminui. Chega na hora do sono, ele tem um sono renovador. Começa a ter um humor diferente, começa a ter um comportamento diferente, os frutos vão vindo. E cada coisa no seu tempo. Você nunca vai conquistar todas as metas da nossa vida de uma vez só. Fizeste me lembrar de um poema de Cecília Meirelles, que é Aninha em suas pedras. Fala assim: passareis na tua vida por pedregulhos, retira as pedras do caminho, plante rosas e faz doces. Então as pedras, elas vão existir nessa jornada. É impossível, né? Nós fizemos uma jornada lá no nosso escritório, uma jornada fitness, né? Todo mundo empolgado, aquela coisa. E a gente resolveu fazer essa brincadeira. Para primeiro descontrair, socializar a turma. Muitas das vezes a gente está concentrado. E fizemos um desafio. Quem queria perder peso, estipulou um peso específico para perder. Quem queria ganhar, estipulou um peso específico para ganhar. E fizemos durante um mês e pouco essa jornada. Foi surpreendente o resultado, né? Temos lá colaboradores que disseram: eu vou perder 7 quilos. Eu falei: não, gente, o intuito é mais socializado que... Do que isso aí. Né? Daqui a pouco vai dar um problema. Forçar. Não, as coisas têm que ser gradual. Mas, né, a gente... Aí tá. Forcei a galera lá e à noite eu falava: eu vou provocar. Dentro do grupo fechado, né, do escritório. Eu jogava uma picanha ali, um doce, né, um fast food. Aí a galera: assim não vale, você tá provocando. Eu falei: gente, desculpa, é que eu não tô participando. Aí eu tava vendo algumas receitas aqui. Enfim, chegou o dia da balança. Pesar. O resultado foi surpreendente quando a gente se dedica, né? A gente retira as pedras do caminho e começa a plantar rosas. Sim. Uma alimentação saudável, hábitos de atividade física, uma boa noite de sono, né? Um bom convívio com o próximo, e ter essa comunhão, né? A gente teve uma comunhão. Sim. Porque desestruturou a rotina de todo mundo, né? E aí a gente chegou lá no resultado específico. Quem disse que perderia 7 quilos, perdeu os 7 quilos. Olha só. Foi maravilhoso. Se coloca em movimento. Quando você sonha, determina metas. E outra coisa, se não tivesse perdido 7, mas tivesse perdido 5, também seria maravilhoso. Valia. Então, entendeu? E o bacana foi justamente isso. Olha, gente, o objetivo, eu esperava um resultado objetivo bem inferior, né? O primeiro objetivo era socializar. O segundo objetivo era melhorar, adquirir novos hábitos, né? E quem já tinha a levada de pegar na academia, pegou, mas levou mais a sério, cortou o refrigerante, cortou os fast food. Quem queria ganhar 3 quilos, ganhou seus 3 quilos. E foi maravilhoso, né? E a gente fecha com aquele entendimento de... Eu adoro Cora Coralina, porque ela pega das coisas simples da vida e forma poética, ela joga na literatura. Sim. Retire as pedrinhas do caminho. Sim. Plante rosas no lugar. Sim. E faz doce para que a tua vida se torne mais agradável. Sim. Mais agradável com o próximo, mais agradável contigo mesmo, mais agradável com a tua família, no teu ambiente de trabalho. São princípios. Né? E a gente pretende fazer isso rotineiramente. Continuar esse filme, essa jogada. Pegada, sem dúvida. E sabe o que é interessante nisso, Thiago? Assim, pode ser que alguns desses teus colaboradores não tenham dado continuidade depois, mas ele já entendeu, ele sabe que quando realmente sentir que tem que fazer, ele levar a sério, ele consegue. Sabe que então fica essa lição, ele sabe que é possível, né?
Então, isso é muito interessante. Eu queria até deixar um abraço para eles. São pessoas maravilhosas que eu tenho. É uma equipe fenomenal. Eu tenho pessoas que eu tenho uma intimidade muito grande. Isso é maravilhoso, trabalhar com pessoas que a gente tem intimidade. Quero deixar um abraço para cada um deles. É muito bom. Uma turma muito às vezes a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? Então, assim, a gente preconiza isso, assim. Na área de saúde, a gente já deu plantão junto, a gente trabalha, nosso caso já não é com plantão, mas, quando a gente está ali no nossos ambientes de trabalho, resolvendo nossas coisas e consegue manter um clima desse, consegue manter um aconchego familiar dentro do próprio ambiente de trabalho, com pessoas bacanas, que você soma, que lhe dá uma dica, que lhe adverte, que puxa a sua orelha, que quer seu bem-estar, tudo. Nossa, a vida se transforma muito melhor, é muito marcante poder ter um ambiente desse. Infelizmente não é todo mundo que tem, mas é aquela questão, você pode sonhar. Por que não orar? Meu Deus, me ajude a ter um ambiente de trabalho assim, ter colegas de trabalho melhor, me ajude a não ter simplesmente colegas de bancada, mas colegas de vida, pessoas que vão somar comigo, pessoas que estão aqui comigo, não só para me chamar para o errado, mas para me chamar para academia, para treinar, para uma dieta, para uma atividade física, para um jejum, para uma coisa. Caramba, é muito bom poder contar com um ambiente assim. Muito bom. E eu acho que isso é muito importante. É maravilhoso. Né? É uma dica assim que fica muito. Bem, puxando um pouquinho aqui também da área de saúde, o que eu vejo assim? Na parte física, vocês hoje conseguiram melhorar o desempenho profissional, melhorar o desempenho físico, emocional, cognitivo, melhorou o relacionamento familiar de ambos, permitiu inclusive ser pai, porque tinha uma doença delimitante, atividade física, hidratação, tudo, bons hábitos de vida, lhe permitiram isso. Então, a gente vê que você, é o que eu digo assim, você coloca pilares ali em andamento, em jogo, e esses pilares não ficam só nisso, né? Já envolveu a vida emocional de vocês, vida familiar, melhorou a vida familiar, melhorou profissionalmente. Então, assim, a saúde, eu sempre vou nessa pegada, é um investimento que a gente não pode deixar para depois, porque já existe, tem um médico que eu admiro muito, ninguém é perfeito, mas, enfim, ele falava assim, né? Que é o Dr. Laí Ribeiro. Ele fala, olha, ou você tem tempo para cuidar da saúde agora, enquanto você está investindo, ou um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença, né? Então, assim, é muito melhor a gente aprender o ato de se prevenir, de antecipar circunstâncias, de ter uma vida mais sábia, de ver o que está dando certo e o que está dando errado já na vida dos mais velhos. Então a gente vai lá, rapaz, o que essa pessoa aqui que tem 60, 70, 80 anos de idade teve como hábito que deu certo na vida financeira dessa pessoa, que deu certo na vida familiar. Quais foram os princípios que ele praticou para ter uma boa família, para ter um bom sucesso financeiro, para ter uma boa saúde física. E aí você traz isso para a gente. Então, o que eu vejo assim, são duas pessoas que a gente vê claramente que chegou um momento da vida que precisaram fazer essas renúncias, pagaram um preço e agora, com os resultados, com os frutos conquistados, a gente vê de forma fácil. Poxa, é igual aquele negócio, né? Que vida maravilhosa que vocês têm. Que vida maravilhosa. Né? Pessoas bonitas, bem-sucedidas e tal. Mas por quê? Porque estão pagando preço. Então, assim, é o que eu convido os nossos telespectadores. Se coloque em movimento, sabe? Aprenda a renunciar, se coloque no jogo. Toda jornada vai precisar do primeiro passo. Se você determinou aonde você está, determinou para onde você quer ir, pronto, agora é dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Poxa, eu estou aqui com esse peso, eu quero chegar nesse peso. Pronto, você já determinou a sua realidade atual e aonde você quer chegar. Eu estou aqui nessa situação financeira assim, eu tenho dívida assim, 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 assado. Mas eu quero chegar nessa liberdade financeira desse nível aqui. Eu quero ter X aqui na minha conta, eu quero ter assim uma liberdade para poder ter dinheiro para viajar para onde eu quero. Pronto, então você já sabe onde está e para onde você quer ir. E em tudo que você aplicar essa receitinha de bolo vai dar certo. Se você simplesmente mapear aonde você está financeiramente, aonde você está fisicamente, aonde você está como pai, como mãe, como esposa, como filho, e viu, poxa, isso aqui é onde eu estou hoje. Isso aqui já é uma área boa na minha vida, mas pode melhorar? Pode, então eu quero melhorar para esse nível aqui. Não, isso aqui é uma área que está ruim na minha vida. Eu tenho que corrigir isso daqui.
Poxa, tem alguém do meu lado aqui que eu possa buscar de exemplo? Tem alguém do meu lado que conseguiu sucesso nessa área? Tem. Vou lá, vou trocar uma ideia com essa pessoa. Rapaz, tu pode me dar uma dica nisso aqui? Cola nisso aqui. Eu sou professor de karatê. Se você quiser aprender jiu-jitsu, você não tem que vir comigo. Eu não manjo nada de jiu-jitsu. Agora, se eu já treino karatê há mais de 30 anos e você quiser aprender sobre karatê, você pode colar em mim. Eu tenho pais maravilhosos. Meu pai já está na glória com Deus. Minha mãe ainda está conosco aqui. Mas meu pai foi maravilhoso na minha vida, determinante, e minha mãe continua sendo. Bem, eles, apesar de serem maravilhosos, eles não conseguiam ter a razão em todos os pontos da vida. Porque eles não manjam em todos os pontos da vida. Existem outras áreas que eu tive que buscar outros tutores. Existem áreas das quais eles não achavam importante para a vida deles e eu achava para minha, e então eu tive que buscar outro exemplo, uma pessoa que entendesse naquele ramo. Uhum. E mesmo eles me amando e mesmo sendo pessoas maravilhosas, não tem como eles preencher em áreas das quais eles não têm conhecimento, né? Então, isso é assim que a gente deveria fazer para a vida. Você tem que olhar os frutos da pessoa. Você tem que buscar conselhos de parte econômica para melhorar a sua vida financeira com pessoas que têm uma boa vida financeira. Sim. Você tem que buscar conselhos na parte espiritual de quem realmente tem uma vida com Deus. E frutos com Deus. E é luz. E assim vai indo. Caso a gente faça isso, o sucesso vem, né? O sucesso vem. Hoje, Wex, você, com esse exemplo, já conseguiu uma mudança familiar, abençoou pessoas. No seu trabalho, você conseguiu melhorar a vida de alguém, despertou alguém para malhar, despertou alguém para fazer esse caminho, que te viram mal, que te viram sem conseguir correr no corredor, igual você falou. Imagina fazer uma reanimação cardíaca, né? Um SCP, trabalhando em urgência, que viram você ali sem conseguir nada e hoje você, em outro preparo físico, outro nível, conseguiu despertar alguém. Como é que foi isso daí? Denison, isso que é interessante, que assim, como eu sempre falo pro meu esposo, muita gente chega e elogia, nossa, como você tá bem e tal, olhando o lado estético, né? Mas eu sei que já melhorei muito além disso. E aí, eu até conversando com meu esposo, que é uma coisa que eu fiz pra mim, eu não fiz pros outros verem, eu não fiz pra aparecer pros outros. É minha, uma coisa minha, conquista minha e que eu fiz pra mim, eu não fiz pra mais ninguém. Mas o interessante é o quanto a gente influencia pessoas, mesmo sem ter intenção de influenciar. O exemplo arrasta. Né? O exemplo arrasta em relação à alimentação, à atividade física. Minha família, meu marido, minhas 2 filhas, né? Tive como exemplo, assim, me tiveram como exemplo dentro de casa. E pessoas do meu trabalho, pessoas que eu nem conheço, que, assim, tem comecei acompanhamento com coach, que foi justamente naquele ano que a gente trabalhava junto ainda, foi quando eu comecei um acompanhamento. E aí, ele começou a me acompanhar com questão da minha alimentação, meu treino, tudinho, né? É por isso que eu falo que é um Exlane antes do Rodrigo, Exlane também depois do Rodrigo, que é o meu coach, o Rodrigo Matos. E aí, então eu comecei, aí tudo que eu fazia, postando, marcando e tal, de início. Quando foi agora, tá com uns 4 meses, ele disse, menina do céu, como aumentaram meus alunos da tua cidade, da tua região? Digo, sério? Ele disse, sério. Muita gente te vê e como a gente marca, vai lá e tá bom. Aí quando foi esses dias, semana passada, estava no plantão, chegou uma pessoa lá com a criança e aí atendemos a criança e tal, e aí ela ficou lá conversando, esperando. Ela disse, mulher, eu estou fazendo acompanhamento com o teu coach. Eu digo, ele disse, eu digo, bacana, muito bom. Ela disse, mulher, tem 2 meses. Ela disse que ainda não percebeu mudança física. Mas ela já dorme, já não usa mais medicação para dormir. Ela disse que a libido, o relacionamento com o marido melhorou extremamente. Ela disse que a vida dela, nesses 2 meses... Mudou totalmente. Em coisas que ela nem estava achando que ia resolver com isso, né? Exatamente. Ela disse que era um monte de medicação, todo mundo que ia, enchia ela de medicação. Então, assim, só com pequenos hábitos, com mudança de hábitos, ela conseguiu melhorar muito a vida dela já nesses 2 meses, né? Sim. E assim, colegas de trabalho mesmo. Colegas de trabalho.
eu comecei a treinar, vou começar a me alimentar melhor. Porque eu vou pro plantão, eu não como... todo mundo, como você falou, questão do plantão, é pizza, é sanduíche, é aquela coisa. Ajudo, quem ajuda a comprar, ajudo, mas não como. Né? Então eles dizem, não, eu tenho que me espelhar em ti, eu também não quero isso não. Então hoje a gente já não vai mais comprar isso. O que tu vai comer? Eu digo, não, vou comer a saladinha, vou comer meu arrozinho, meu feijão, minha proteína. Então assim, e percebo que tem influenciado muita gente, colegas de trabalho mesmo, sabe? E isso é muito bom, é gratificante, você vê o quanto você está influenciando pessoas para uma coisa boa. Né? Maravilhoso. Bem, turma, a gente se propõe aqui num podcast um pouco mais resumido. Existem podcasts de horas e tudo, mas nosso bate-papo aqui, olhando o relógio, já tomando um susto aqui, já tem mais de hora que a gente está conversando. Então, a gente está nessa pegada de fazer uma coisa um pouco mais curta. Mas, para finalizar, ainda temos nosso tempo, né? Então, eu queria que vocês, dentro do que se propuseram, do que falaram aqui, do que achar importante, fazer as considerações finais. E também falar uma forma de entrar em contato com vocês, né? Tipo assim, o Instagram do escritório, ou pessoal, enfim, a forma, o número, o que vocês quiserem para divulgar o contato, o Instagram, as páginas de vocês e fazer as considerações finais para os nossos telespectadores aqui, falar um recadinho final do coração, livre, em cima do que a gente falou, ou de alguma outra coisa que a gente não falou, mas que vocês acham importante. Enfim, como a gente começou pela UX, agora a gente finaliza pelo Thiago. Maravilha. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a você pela oportunidade, por esse momento maravilhoso. Nós que Passou muito rápido o tempo, né? Passa. E eu geralmente gosto de dizer que quando a gente fala de Jesus... não existe tempo, não existe horas, né? A gente está aqui no Rouba de Negócios, a gente se propôs a falar de negócios, de vida pessoal, de saúde, os 4 pilares, e foi maravilhoso. E agradecer a presença da minha amiga aqui que conheci, muito bom bater esse papo contigo. E a gente está nas redes sociais também, pode procurar lá, Aliança Contábil, com 2 L's no final, bote arrobazinha lá que você vai encontrar ele no meu nome. Na minha rede social também é o Thiago FS Andrade. Estará lá eu contribuindo. Se você quiser nos seguir, fique à vontade. Sim. E para uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui à disposição. Com certeza, vai ser muito bem. Para contribuir tanto com a sociedade quanto com o próximo de forma em geral, né? Perfeito. Eu que agradeço, né, Zezão? Espero que tenhamos muitos bate-papos. Muitos papos desses aconteçam. Dentro e fora daqui. Dentro e fora daqui. Muito obrigado. Então, assim, eu também só tenho a agradecer, viu, Denison, pelo convite, dizer que é um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar dessa experiência, da vivência, né? E dizer assim, Thiago, que te conheci hoje, mas já te admiro extremamente pela tua história. Obrigado. Tá? Então, assim... É recíproco. Obrigada. E dizer que tudo que a gente quer, a gente consegue. Né? A gente tem que colocar fé e não limite. Perfeito. E assim, eu sou prova viva disso, né? E minha vida mudou radicalmente, depois que eu entendi isso. Que Amém. Deus tem que estar à frente de tudo. Amém. Sempre Deus em primeiro lugar. E, como eu falei, colocar fé e não limites, que Não, essa frase aí foi muito forte, muito forte. Gente, olha, eu agradeço demais o convite, vocês aceitarem esse convite, porque a gente está gravando aqui em Imperatriz e vocês nem residem aqui, né? Então, os dois se deslocaram aqui em véspera de feriado, poderiam estar com várias outras atividades e fizeram o sacrifício de estar aqui para a gente poder bater esse bate-papo e somar na vida de pessoas. Então, tanto ao Thiago quanto ao Ex,
que são duas pessoas que, por eu conhecer, sei do exemplo de vida que vocês são, da superação, dos obstáculos que vocês já enfrentaram na vida para ter a vida que estão tendo hoje, fisicamente, emocionalmente, familiarmente, espiritualmente. Vocês têm o que somar, o que agregar realmente. Então, por isso que foram selecionados a dedos para estarem aqui nesse momento. Eu agradeço demais por essa disponibilidade e que os nossos telespectadores, ouvintes, possam estar... A gente vai deixar nas descrições os Instagram de ambos, digitado para vocês poderem acompanhá-los, porque eles somam, colocam informações pertinentes, colocam também fotos ali de antes, depois, fotos dos seus treinos, fotos de prato de alimentação, tudo. Então, são dicas de contabilidade, dicas de finanças, tudo isso só tem o que agregar. A gente tem que acompanhar pessoas boas, pessoas que têm o que somar, não só acompanhar pessoas vazias, mas pessoas que realmente podem dar um exemplo de vida. E é isso que vai levar a gente para um próximo nível. É muito importante termos esse hábito de colecionar bons exemplos, tá? O exemplo maior continua sendo Cristo, foi muito bem falado isso daqui, mas o exemplo de pessoas que são pecadoras, que cometem erros, mas que não se acostumam e não cedem ao errado, que querem se aprimorar, que querem se corrigir, buscar um novo nível, um nível de excelência, um nível realmente de vida abundante, de vida plena. São pessoas que valem a pena a gente estar junto aqui nessa terra. Isso nos motiva, nos dá exemplo de superação, combustível, para a gente seguir sempre um passo para uma vida melhor. Passo a passo, nós podemos chegar na jornada que quisermos, mas disposto a dar um passo por vez, nós vamos chegar lá, tá? Então agradeço a todos essas nossas considerações. Um abraço e até as próximas. Até mais. É. We'll be right back.